pessoal, tudo bem com vocês? Hoje, no vídeo de hoje, nós vamos tratar de um tema muito interessante, o mote. Não sei se vocês já ouviram falar, mas o mote é um conjunto de versos que compõem uma estrutura narrativa poética muito conhecida no gênero cordel. Então, é sobre o mote que nós vamos falar hoje. Mas antes de qualquer coisa, não esqueça de dar o seu like, tá bom? Que é para o YouTube entender que esse é realmente um canal educativo. Eu conto com a sua participação. Bem, pessoal, o mote são dois versos, ou seja, duas linhas, que se repetem ao final ou ao início de cada estrofe em um cordel. Mas Maria, e o que é a glosa de que tanto falam? A glosa é o conteúdo da oração, é a dissertação do texto poético. Então, todo cordel ele precisa ter três elementos: a métrica, a rima e a oração. A oração é o conteúdo, é o sentido da história. Então, no caso de um cordel com 20 e tantas estrofes, né? Depende da pessoa, 22, depende também do conteúdo, depende da história que você vai contar, né? E do tamanho, do objetivo do autor, do tamanho do cordel, isso é muito relativo. Nós temos inclusive um cordel em decassílabos, que é uma música de Zé Ramalho. Mulher nova, bonita e carinhosa, faz o homem gemer sem sentir dor. Esse é o mote da música que a gente vai analisar hoje aqui. Então vocês vão compreender bem melhor o mote quando eu explicar. Mas antes eu quero apenas contextualizar um pouco essa história do cordel. A gente diz, né, nós que estudamos o cordel e as outras literaturas, que o cordel é filho do trovadorismo. Porque o trovadorismo ele era um movimento literário onde havia a inserção da musicalidade também instrumental. O trovadorismo veio da Península Ibérica e abrangeu as duas Américas, a América Espanhola e a América Portuguesa. Não é? Quando os grandes navegadores decidiram buscar as terras, as novas terras. Aí ficou dividido, um lado para Portugal, né, outro lado para a Espanha, nesse acordo que foi feito lá, historicamente falando. Mas não vamos entrar neste mérito agora, né, nesse assunto, porque estamos falando do cordel. Mas o cordel nordestino ele é especialmente singular porque o seu formato é diferente dos formatos europeus. O nosso tem 11,15,5 de diâmetro. São 4 páginas de ofício, se você quiser, né? Dividida em 4, para dar um cordel de 22 estrofes. Então, ele começou lá, né, durante o período das grandes navegações, quando chegaram aqui, e foi passado de pessoa para pessoa, né, no universo da oralidade. Então, os cordéis eram cantados e as pessoas iam aprendendo e repassando para os outros. Não sei se vocês sabem, mas no Brasil tem mais de 26 mil títulos de cordel. E essa produção, ela está inscrita, né, num material de pesquisa muito bom, que é este livro aqui, Acorda Cordel na Sala de Aula. É nesse livro aqui que nós temos essa informação desses 26 mil, né, cordéis. É de Arievaldo Viana, o autor. Ele fez esse trabalho de catalogação da história do cordel e também da quantidade
de cordéis para ser trabalhado na sala de aula. Então esse livro, ele é um livro que eu indico para você, professor, que gosta de trabalhar cordel. Pois bem, então, enquanto essas histórias eram oralizadas, ou seja, transmitidas de pai para filho e assim sucessivamente, durante muito tempo, né? Só em 1908, com a vinda da corte portuguesa para o Brasil, essas histórias se intensificaram cada vez mais. Ela só veio se tornar concreta, né, a história, a narrativa, o folheto, como a gente chama no cordel, com Leandro Gomes de Barros, que foi considerado o príncipe dos cordéis. Então, como ele era um estudioso do cordel, ele conseguiu começar a imprimir em tipografias os primeiros cordéis nordestinos, que são muito fáceis de ser encontrados nas feiras de livros, em qualquer lugar, até nas feiras livres você encontra cordel, né? Porque o nome cordel vem de cordão. Significa que os autores, né, na época, colocavam uma cordinha na feira e penduravam os seus cordéis para serem vendidos, né? Os seus folhetos para serem vendidos. Por muito tempo o cordel recebeu esse nome de folheto, ou folhetim, eles chamavam assim também. Então, com Leandro Gomes de Barros, o cordel ele ganhou uma leitura muito mais aprofundada, não é? Então, nós vamos falar não sobre os tipos de cordéis, os temas, porque são vários, tem política, tem religiosidade, tem erotismo, tem sátira, então os temas são muitos. E nem vamos adentrar aqui no aspecto, na questão da linguagem e das métricas, porque aí a gente ia ter que passar muito tempo só estudando a questão da estrutura física da narrativa. No caso das sextilhas, das septilhas, dos decassílabos. Nós vamos nos deter mais nos decassílabos. Portanto, na música de Zé Ramalho, mulher nova, bonita e carinhosa faz o homem gemer sem sentir dor, nós temos um cordel, 3 estrofes, com a glosa, que é o conteúdo, bem constituída, e no final o mote. Mas Maria, esse mote ele pode vir no início de um cordel? Pode, claro que pode. Ele pode vir no início e ele pode vir também quebrado, no meio e no final. Mas essa música, Mulher Nova, Bonita e Carinhosa, ela tem esse mote nas 3 décimas, porque ele escreveu 3 estrofes com 10 versos. É por isso que é chamado de versos decassílabos, porque são formados por 10 versos. Então, ao lado, você vai ver, quando eu colocar aí as letras, né? A letra da música, eu vou falando e vocês vão observando. Olha só. Numa luta de gregos e troianos, por Helena, a mulher de Menelau, conta a história de um cavalo de pau. Terminava uma guerra de 10 anos. Menelau, o maior dos espartanos, venceu Paris, o grande sedutor, humilhando a família de Heitor em defesa da honra caprichosa. Lá vem o mote. Mulher nova, bonita e carinhosa, faz o homem gemer sem sentir dor. Perceberam? Os 2 últimos versos são chamados de mote. Tá bom? O mote é até o título desta canção. A segunda estrofe, que é outra décima. Veja que na primeira ele fala sobre o romance, né? O amor, sobre a paixão entre Helena e Paris, não é? Que era casada com Menelau, e Menelau foi traída. Então, ele conta a história de 3 histórias de amor, numa história só. Viu o trocadilho? No próprio cordel, com 3 estrofes,
ele conta em cada estrofe as histórias de amor de alguém, ou o sentimento amoroso, né? Embora ele fale também de política, mas aqui nós estamos falando só da questão amorosa mesmo. Na segunda estrofe ele diz assim: a mulher tem na face dois brilhantes, que são os olhos, condutores fiéis do seu destino. Quem não ama o sorriso feminino desconhece a poesia de Cervantes. Cervantes é Miguel de Cervantes, o autor do livro Don Quixote, né, da criação do personagem Don Quixote. A bravura dos grandes navegantes, enfrentando a procela em seu furor, se não fosse a mulher mimosa flor, a história seria mentirosa. Lá vem o mote: mulher nova, bonita e carinhosa, faz o homem gemer sem sentir dor. Na terceira e última estrofe, que forma essa glosa inteira, ele começa a falar sobre o Nordeste, mas de forma bastante direta. Ele já começa com Lampião. Ele diz: Virgulino Ferreira, o Lampião, bandoleiro das selvas nordestinas, sem temer o perigo nem ruínas, foi o rei do cangaço no sertão. Mas um dia sentiu no coração o feitiço atrativo do amor. A mulata da terra do Condor dominava uma fera perigosa. Lá vem o mote: mulher nova, bonita e carinhosa, faz o homem gemer sem sentir dor. E aí nós entendemos que o mote é justamente a formação, né, o conjunto de dois versos, apenas dois versos, que pode vir no início e no final. Só no cordel? Não. O mote também existe quando a gente está estudando na universidade ou no curso no ensino médio, né? O barroco. O próprio Boca do Inferno, né? O Gregório de Matos, ele escrevia alguns poemas com motes. Mas nós estamos falando aqui especificamente do cordel. Tá bom? Então eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Compartilhe com seus amigos. Não esqueça de se inscrever, acionar o sininho das notificações e curtir, porque é necessário que vocês curtam para que o nosso canal fique mais robusto e cada vez mais as pessoas participem dele. Um abraço de Maria Maria e a gente se vê na próxima semana, no próximo vídeo. Fui!